Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui, professor Marcelo, mais uma vez com vocês, para uma aula de geografia, atendendo essa ementa que o professor Luiz passou para a gente. Vocês se lembram que nós tratamos de demografia e migrações internas no nosso último encontro. Antes, a gente já tinha trabalhado globalização, toda aquela parte relativa também a problemas ambientais, e agora, urbanização. Certo? O Brasil, que também está no nosso tópico, dentro da ementa que foi passada, certo? Do conteúdo. Então vamos trabalhar, vamos pegar esse tema hoje aqui, vamos destrinchar ele de cabo a rabo. Vamos começar. Pessoal, primeira coisa, olha, essa palavra aqui, eu gosto muito dela, certo? Gosto muito dela. Ô Marcelo, processo, por quê? Você vai processar alguém? Não é isso. Pessoal, quando a gente usa a palavra processo, a gente geralmente se refere a uma coisa que ocorre ao longo do tempo. Você entendeu? Uma coisa gradual. É que nem o processo de amadurecimento de uma sociedade, de uma pessoa. Você entendeu? É algo que ocorre ao longo do tempo. Então, isso tem que ficar muito bem caracterizado quando a gente trabalha urbanização. Por quê? Porque o meu amigo concursando, meu querido amigo concursando e concursanda, certo? Sabe muito bem que eu poderia pegar determinadas datas aqui que são muito marcantes na história do Brasil. E aí a questão é a data. Por exemplo, descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500. Beleza, maravilha. Proclamação da República, certo? 15 de novembro de 1889. Beleza. Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, muito bem. Aí alguém de repente me perguntaria, Marcelo, e qual foi a data em que o Brasil se tornou um país urbanizado? A data da urbanização do Brasil? Não tem. Mas como que não tem, Marcelo? Como que não tem? Não tem. Não tem. Pessoal, não tem, porque não tem como alguém saber qual foi o dia em que pela primeira vez a população urbana superou a população rural do Brasil? Não tem como. Não tem como, definitivamente não. Porque é um processo, é uma coisa que ocorre ao longo do tempo. A urbanização é um processo que caracteriza a passagem da população de majoritariamente rural para majoritariamente urbana. É isso. É processo. Peraí, Marcelo, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo, então, que perdão, se o Brasil tiver 51% da população vivendo no campo e 49% nas cidades, ou seja, 51% na zona rural, 49% na zona urbana, o Brasil não é urbanizado. Não, não é. Mas como não é, gente? 51 a 49, a maioria vive aqui. Então não é. Mas peraí. Quer dizer então que se o Brasil tiver 51% da população vivendo na zona urbana e 49% na zona rural, aí ele é urbanizado. Aí ele é. Porque a maioria vive na cidade. Então, esse processo ocorre ao longo do tempo. Eu gostaria que você observasse isso aqui para você entender como que funciona a coisa. Olha só. Censo, você sabe que é de 10 em 10 anos. E a série histórica de população urbana e rural se iniciou em 1960. Certo? A partir daqui a gente começou a contar população urbana e rural. Muito bem. Pessoal, veja bem. 2010, 2000. Está aqui esse espaço. Então aqui é 2090. Na verdade foi em 91, mas tudo bem. Está aqui. Aí, 91, 90, 80. Está aqui. Aí, 80, 70. Está aqui. E 70, mais ou menos 60. Bateu. Então, 1970 está bem aqui. Censo de 1970. Pronto, vamos traçar aqui. Está aqui ele aqui. Certo? Então, o que eu tenho que dizer é que, em algum momento,
Entre 1960 e 1970, pela primeira vez na história do Brasil, a população urbana superou a população rural. Então não tem uma data. O que eu tenho que dizer é que o Brasil se tornou um país urbanizado na década de 60 do século passado. Ali, o Brasil se tornou um país urbanizado. Certo? Beleza? E hoje, nós estamos nesse patamar. Arredondado, 85-15. Grosso modo. Entendeu? Ô Marcelo, mas e aí? Você acha que vai dar 100%? Claro que não vai. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter gente no campo. Como você está percebendo? Olha como que a ascendência da curva aqui foi mais forte. Agora, olha como que ela está tendendo à horizontalidade. Isso quer dizer que agora o crescimento será mais lento. E nós tenderemos, provavelmente, eu acredito, a uma estabilização. É claro que eu não sou nenhuma pitonisa, né? Eu não sou o oráculo de Delfos, mas eu estou aqui projetando, eu sempre falo, é um chute para os meus alunos, que eu acho, que para vocês também, claro, pessoal, concursando, estou falando a galera que trabalha comigo lá no pré-vestibular, no ensino médio. Eu acho que isso aqui ainda vai chegar em uns 88%. Estou vendo no máximo 90%. E isso aqui vai ficar nos 10, 12%. E aí, eu acho que tende a estabilizar. Tende a estabilizar. Certo? Ah, mas então o Brasil é um país urbanizado. Sim, claro que é. Claro que a maioria vive na cidade. Certo? Beleza? E aqui você tem a distribuição entre as regiões brasileiras, de acordo com o censo de 2010. Qual a região mais urbanizada do Brasil? Inegavelmente é a região sudeste. Certo? 93% praticamente da população vive nas cidades. Aí é que vem uma surpresa. Certo? Por quê? Bom, que o Sudeste é a região mais urbanizada, isso não é espanto para ninguém. O problema é o segundo lugar. Porque quando falamos de Brasil, falamos na boa, não desprezando a minha região, certo? Que é o Centro-Oeste, mas, poxa, grandes cidades brasileiras, todo mundo lembra, Curitiba, Porto Alegre, claro que também tem aqui Goiânia, Brasília, mas o sul do Brasil também tem Londrina, tem Joinville, tem Caxias, etc. Muito bem. Agora, por incrível que pareça, a segunda região mais urbanizada do Brasil é o Centro-Oeste, é a minha região. A região Centro-Oeste tem um percentual de urbanização superior ao da região Sul. Certo? Ô Marcelo, mas como que pode isso, cara? Pô, quer dizer, a região Centro-Oeste é mais urbanizada que o Sul? Cara, aí existe uma questão que envolve um pouco da característica da ocupação da região. Por quê? Do povoamento. Por quê? Porque como todos vocês sabem, o sul do Brasil tem uma forte carga da colonização italiana e alemã, imigrante estrangeira, que hoje são nossos irmãos brasileiros e brasileiras, descendentes de italianos e alemães, que para cá, vieram em busca de uma nova oportunidade para fazer a vida, para ser feliz, e graças a Deus hoje estão conosco aqui, brasileiros como nós, certo? Muito bem. O problema é que no sul do Brasil, a questão é que o sul do Brasil tem essa forte carga da colonização italiana e alemã, e tem outros também, eslavos, etc., mas italianos e alemães, imigrantes estrangeiros, certo? Predominantemente europeus. E boa parte se fixou lá em qual sistema? Num sistema de colonato baseado na pequena propriedade no trabalho familiar. Certo? Então isso ajudou a enraizar o pessoal no campo. É uma parcela legal de população que permaneceu no campo, significativa. Certo? Muito bem. Enquanto que na minha região, Centro-Oeste, aqui, qual
foi o modelo de agropecuária que fez com que nós despontássemos para o Brasil e para o mundo como um grande celeiro agrícola, a região que é a maior produtora de grãos do país, o maior rebanho bovino, certo? Qual foi o modelo? Marcelo, para o Centro-Oeste, foi o modelo do agribusiness, do agronegócio. E como você sabe muito bem, o agribusiness, o agronegócio, ele é baseado na média grande propriedade, altamente mecanizada, com emprego de tecnologia, certo? Grande quantidade de insumos, certo? Elevada produtividade, geralmente é uma monocultura comercial. Então, esse sistema de produção da agricultura intensiva, moderna, comercial, é um sistema que libera a mão de obra do campo. Porque ele é altamente mecanizado, certo? Então, com isso, a turma veio para a cidade. E com isso, o nosso percentual de população urbana é superior da região sul. Então, por incrível que pareça, quando a gente fala regiões mais urbanizadas do Brasil, qual é a primeira? Indiscutivelmente, é a região sudeste. Qual é a segunda? É a região centro-oeste. É a segunda região mais urbanizada do Brasil. Aí é que vem a região sul e depois ali, pau a pau, uma diferença pequena. Primeiro, em quarto lugar, a região norte. E, por último, o Nordeste, que é a região menos urbanizada do Brasil. Então, a sequência é Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. Certo? Beleza? De acordo com o censo de 2010. Tá joia? Muito bem. Agora, aqui você está percebendo uma coisa que é interessante, tá? Que é o seguinte. Pessoal, perceba como que aqui as datas, 1940, 50, 60, 70, talvez até mesmo 80, certo? Qual era o crescimento da população urbana em relação ao período anterior? Qual era? Pessoal, perceba que de 1940 para 50, 40 para 50, a população urbana cresceu 73%. De 50 para 60, 70%. De 60 para 70, 65%. 70 para 80, 55%. 80 para 91, 41%. Agora, olha o tamanho do tombo. Você está percebendo que aqui nós tivemos uma queda de 3 pontos percentuais, certo? 5 pontos percentuais, 10 pontos percentuais, 14 pontos percentuais. Pessoal, aqui nós tivemos uma queda de 23 pontos percentuais. 23 pontos percentuais. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que a população migra do campo para a cidade, certo? Do campo para a cidade, tá? Você tem esse inchaço urbano. Então isso significa que esse período aqui dos 73, 70, 65, 55, 41 é o período que você tem o mais intenso êxodo rural, certo? Agora, a partir do momento que a população cresce só 18%, agora caiu para 10%, o que significa isso? Significa que o êxodo rural está perdendo força e que uma vez na cidade, o que acontece? As famílias têm menos filhos. Então o crescimento da população urbana cai, certo? Então nós podemos dizer que ainda hoje, baseado nesses dados aqui, a população urbana do Brasil continua crescendo, só que numa intensidade menor que antes. Ela continua crescendo, mas num ritmo menor que o do passado, porque o êxodo rural está arrefecendo e as pessoas nas cidades estão tendo menos filhos, certo? Por isso que o percentual caiu ao longo do tempo. Tá joia? E aí, como eu falei para vocês, como migração, como urbanização, é processo, qual é o movimento migratório que caracteriza esse processo?
é o êxodo rural. É isso que tem que ser dito com todas as letras. O êxodo rural é um movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. A passagem da população de majoritariamente rural para majoritariamente urbana. E aí você tem que perguntar, tá bom, e por que isso aconteceu? Meu querido, como você se lembra, na aula de migrações internas, eu falei para vocês uma coisa assim, olha, eu vou tentar dar uma outra perspectiva para vocês, que é a seguinte. Quando muitas vezes as pessoas perguntam por que as pessoas migram, uma pergunta, por que as pessoas migram? Qual que é a resposta mais comum? Para melhorar de vida, em busca de uma nova oportunidade, etc, etc, etc. Nós vimos isso. Mas aí, eu procurei dar uma outra perspectiva para vocês. Por que as pessoas migram? Marcelo, você falou. As pessoas migram devido a fatores atrativos e fatores repulsivos. Ou é alguma coisa que está me empurrando para fora de onde eu estou, ou é alguma coisa que está me atraindo fora de onde eu estou. E eu falei para vocês que esses fatores podem ser políticos, podem ser religiosos, étnicos, naturais, mas que o fator preponderante é o socioeconômico. Certo? Muito bem. Então vamos buscar analisar por que as pessoas migram no êxodo rural. Quais seriam os fatores repulsivos? O que empurraria o ser humano para fora da zona rural? O quê? Primeiro, mecanização agrícola. A partir do momento que você mecaniza a agricultura, você não precisa do ser humano. Certo? Você vai substituí-lo pela máquina. Tudo bem? Segundo, a qualidade de vida no campo é pior. Tá? Pelo amor de Deus, gente, não vem com aquele papo de viver na natureza, o ar puro. Para, é impressionante. Como é que pode? O Brasil se tornou um país urbanizado e a expectativa de vida aumentou. Quer dizer que a cidade é uma porcaria? Eu não estou dizendo que é a oitava maravilha do mundo. As cidades brasileiras têm muitos problemas para serem resolvidos. Mas pelo amor de Deus, que a infraestrutura é melhor, certo? Terceiro, concentração fundiária, que é uma característica da formação do Brasil. Muita terra nas mãos de poucas pessoas. Esses três fatores são socioeconômicos. E aí tem um fator motivador do êxodo rural, que afeta principalmente a região Nordeste, e é um fator natural, a seca. Então, esses quatro são fatores repulsivos. Mecanização agrícola, concentração fundiária, pior qualidade de vida no campo e uma questão natural, principalmente para o Nordeste, que é a seca. Agora, o que atrai o ser humano na cidade? Quais são os fatores atrativos? Basicamente são duas coisas, gente. Primeiro, a melhor qualidade de vida. Segundo, a oportunidade de trabalho, emprego. Existe uma terceira coisa que alguns geógrafos citam, certo? Que seria o que eles chamam de fascínio urbano, a mitificação da cidade. Aqui o cara constrói aquele mito de que a cidade é a solução para a vida dele. É ali que ele vai criar os filhos, certo? É ali que ele vai se dar bem, ganhar dinheiro, construir uma casa, tal, maravilha. Certo? Então esses são os fatores atrativos. E isso provoca o êxodo rural, que é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. Certo? Muito bem. Agora vamos a alguns conceitos aqui dentro da parte de urbanização que a gente tem que trabalhar. Então vamos lá. Primeiro, moçada, perdão. Me perdoem. Primeiro, vamos definir o que é uma cidade, certo? Pessoal, se eu não me engano, a ONU e alguns países adotam critérios quantitativos. Marcelo, como assim quantitativo? Tipo assim, o cara fala que cidade é todo aglomerado com mais de 20 mil habitantes. É uma cidade. Ou 10 mil habitantes. Sei lá. Certo? É uma cidade. Esse é o critério no Brasil? Não. Definitivamente não. No Brasil, o critério para definir o que é uma cidade é político-administrativo. O que significa isso? Pessoal, de acordo com esse critério político-administrativo, cidade é
toda sede de município. É toda sede de município. Se não é um município, não pode ser uma cidade. Certo? Marcelo, peraí, eu não estou entendendo muito bem. Dá uma luz aí para eu entender esse negócio. Então, muito bem, vamos lá. Pessoal, vou pegar esse caso aqui, presta bem atenção. Olha só. Primeira coisa. De quem é a prerrogativa para se criar um município? Quer dizer, quem que pode criar um município? Marcelo, um município só pode ser criado mediante a aprovação de uma lei estadual nas assembleias legislativas criando o município. E essa lei tem que ser sancionada pelo governador. Perdão, Marcelo, não é lei federal, não? Não. Você está criando um município dentro do estado, a prerrogativa é dos deputados estaduais. Deputado federal é para criar novos estados para a federação, certo? Município é deputado estadual. Muito bem. Então, esse projeto de lei, geralmente ele tem que ter um memorial descritivo, certo? Ele tem que falar quais são os municípios que vão perder território para criar o novo município, quais são os limites. Existem alguns pré-requisitos também que o pessoal está adotando. Parece que agora aqui no Centro-Oeste, para criar tem que ter no mínimo entre 5 e 10 mil habitantes. Tem que ter no mínimo tantos eleitores. A área que vai ser a sede do município, o perímetro urbano, tem que ter no mínimo 200 edificações. A arrecadação de ICMS tem que ser de tanto. Certo? Alguma coisa assim. São critérios. E outra, a população do local que vai ser emancipado e que se tornará um município, tem que votar em plebiscito se é a favor ou contra a criação do município. Então você tem que seguir vários passos, vários trâmites legais para criar um novo município, para aprovar esse projeto de lei, certo? E uma vez aprovado na Assembleia, o governador sancionou, está criado um novo município, certo? Então, para você entender, isso que você está vendo aqui é o município de São Paulo. É o município de São Paulo, certo? Toda essa área aqui, beleza? Muito bem, tá? Agora, pessoal, por incrível que pareça, eu sei que não está aqui, mas eu estou falando para você, você pode buscar, não duvide. O novo Plano Diretor Estratégico PDE do município de São Paulo, aprovado pelo prefeito Fernando Haddad, tornou 25% disso aqui, dessa área, zona rural. Ele reintroduziu a zona rural dentro do município de São Paulo. A zona rural estava fora do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, principalmente para essa área aqui, ó, que é uma área ainda relativamente preservada, que tem muita vegetação nativa, você entendeu? Ainda tem coisa aqui, certo? Beleza? Mais ao sul do município de São Paulo. Tudo bem? Então, presta bem atenção. Quem vive aqui no município de São Paulo vive na zona rural do município de São Paulo. Agora, esse marrom aqui, ó, essa parte mais marrom, essa aqui, são os bairros, certo? Sei lá, as divisões. Essa aqui é a zona urbana. E como vocês sabem, separando a zona rural da zona urbana, você tem o perímetro urbano, que é até onde a zona urbana vai, é no perímetro urbano. Quem mora do perímetro para lá, mora na zona rural. Quem mora do perímetro para cá, mora na zona urbana. Então, quer dizer que quem mora dentro do perímetro urbano, mora na cidade de São Paulo. Porque aqui é a sede do município.
E como é que eu sei que aqui é a sede do município? É porque é aqui que está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo o aparato político administrativo, está aqui. Agora, quem mora aqui, mora no município de São Paulo, mas não na cidade de São Paulo. A cidade é a sede do município, é do perímetro urbano para dentro. Certo? Beleza? Então, por exemplo, se você mora, vamos supor, em Belém do Pará, e eu não sei o tamanho de Belém, eu teria que pesquisar, mas suponho eu estou chutando, que o município de Belém deve ter uma zona rural. Então, quem mora lá, mora no município de Belém. É belenense, tudo bem. Mas não mora na cidade de Belém. A cidade de Belém é a sede do município de Belém. É onde está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, etc. Então, cidade é toda sede de município. Se você não tiver um município, não é uma cidade. Marcelo, só para ver, porque você está falando também, às vezes fica embaralhado, mas só para ver se eu entendi. Marcelo, eu moro aqui numa cidade, certo? Beleza? Que é a sede do meu município. Tá? E aqui perto tem um distrito. O pessoal chama lá de, eu vou chutar, distrito de Vila Rica. Certo? Muito bem. Então quer dizer que quem mora lá naquele distrito, mora no meu município. Sim. Mas não na minha cidade. Exatamente. Não. Certo? Agora, suponha que um deputado estadual do seu estado, qualquer que seja ele, apresente um projeto de lei criando o município de Vila Rica. E esse projeto seja aprovado. Isso quer dizer, então, que aquele lugar que antigamente você chamava de distrito de Vila Rica, como foi criado um novo município, e aquele local que era o distrito passa a ser a sede, então significa que lá passa a ser uma cidade. É a sede do município. É onde está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, etc. Então, o nosso critério no Brasil não é quantitativo, não é baseado na quantidade de habitantes. É um critério político-administrativo. Cidade é toda a sede de município. Certo? Muito bem. Aí, metrópole. Pessoal, eu botei a definição aqui para vocês, está claro no slide, tranquilo. Mas eu só vou colocar assim, ó. Pessoal, geralmente, quando se fala disso aqui, existe um número mágico que vem à cabeça. E que número é esse? 1 milhão de habitantes. Tem muita gente que fala, uma metrópole tem mais de 1 milhão de habitantes. Pessoal, não é necessariamente assim. Não é. É claro que a metrópole é um grande centro urbano. E todas as metrópoles brasileiras têm mais de 1 milhão de habitantes. Agora, o que é a metrópole? Eu coloquei aqui a definição, ó. É o termo empregado para se designar cidades centrais de áreas urbanas, formadas por cidades ligadas entre si fisicamente, ou através de fluxos de pessoas e serviços, ou que assumem uma importante posição econômica, política e cultural na rede urbana da qual fazem parte. Pronto, aqui uma coisa bem completa. Certo? Agora, como que eu falaria de uma maneira mais simples metrópole? Pessoal, metrópole é um grande centro urbano dotado de infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços, e que geralmente polariza uma determinada área do território, a sua área de influência. Certo? Beleza? Aqui no Brasil, quantas metrópoles nós temos hoje? Nós temos 12. Quais são metrópoles? De baixo para cima. Porto Alegre e Curitiba. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Certo?
Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Brasília, Goiânia. 12 metrópoles nós temos hoje. Certo? Beleza? Muito bem. Essas são metrópoles brasileiras. Agora, a partir do momento que a gente fala que a metrópole é um grande centro urbano, que tem infraestrutura completa, polariza uma determinada área, e você fala que aqui, ó, cidades ligadas entre si fisicamente, então a partir daí surge um outro fenômeno. Qual é? É o que nós chamamos de conurbação. E o que é a conurbação? Está aqui. A conurbação é a união espacial entre duas ou mais cidades, em razão do seu crescimento urbano, ou da interação sociopolítico-econômica existente entre elas. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, eu peguei uma imagem aqui. Eu não vou fazer alternância com a internet, porque senão vai dar pepino, mas é assim. Essa aqui é uma imagem da região metropolitana de Curitiba. E aqui, Colombo, Pinhais, Piraquara e Curitiba. Certo? Muito bem. Pessoal, todos vocês estão percebendo que nós temos essas linhas vermelhas aqui que eu estou preenchendo com um canetão preto. Está aqui, ó. Certo? Eu tenho essas linhas. Tá joia? Muito bem. Pessoal, se eu retirasse essas linhas da foto, retirasse os nomes da foto, por acaso, alguém que não conheça essa região saberia me dizer onde termina Curitiba e onde começa Pinhais? Marcelo, não teria como. Aqui, ó, aqui parece que é uma avenida, tipo uma avenida isso aqui, ó. Isso está me dizendo que a partir do momento que eu cruzo essa esquina aqui, esse lugar, eu saí de uma cidade e entrei na outra. E eu nem vi. Eu saí de uma e entrei na outra. Por quê? Porque provavelmente Curitiba, por ser uma metrópole, certo? Começou a atrair algumas cidades para perto dela. Foram criados novos municípios, outras cidades se instalaram perto dela. E com o passar do tempo, o crescimento urbano, o que aconteceu? Curitiba cresceu, mas as outras cidades também cresceram. E aí o que foi acontecendo? Ela cresceu, as outras cresceram, elas se ligaram, elas se conectaram, espacialmente falando, fisicamente falando. O sítio urbano de uma acabou juntando com o da outra. Certo? Muita gente fala que sítio urbano é o local onde se originou uma cidade. Tudo bem, mas ela começa a se expandir. Então, uma gruda na outra. Certo? Então, a partir daí, eu tenho o fenômeno que nós conhecemos como conurbação, que é a união espacial entre duas ou mais cidades. Certo? Geralmente em torno de uma metrópole. Olha aqui São Paulo. Está aqui São Paulo, Itacoaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. E aqui no centro, um bairro chamado Cidade Kemel, ou Kemel. Desculpa, eu não sei, mas vai lá, pronto. Pessoal, se esse bairro for isso aqui, significa que eu tenho pessoas desse bairro que moram em São Paulo, do mesmo bairro em Ferraz de Vasconcelos, do mesmo bairro em Poá e do mesmo bairro em Itacoaquecetuba. Pronto. Eu juntei as 4 cidades aqui. Certo? Beleza? Isso é uma conurbação. Tudo bem? Agora, aí é que tem uma coisa. Olha aqui embaixo. Crescimento geográfico, certo? Unificação da malha urbana. Ou da interação sociopolítico-econômica existente entre elas. Pronto, está aqui o meu caso. Pessoal, para quem não conhece, perdão, está lá no fundo, a Chapada dos Guimarães. Está aqui a minha querida cidade, capital de todos os mato-grossenses,
certo? Cuiabá, tá? E aqui ao lado, a nossa querida cidade vizinha, cidade irmã, Várzea Grande, certo? Muito bem. Pessoal, por favor, analisando aquele conceito que nós abordamos agora há pouco, certo? Por acaso, está aparecendo para algum de vocês que haverá a união espacial, física, da malha urbana de Cuiabá e Várzea Grande? Sim ou não? Marcelo, nem a pau. Olha o rio Cuiabá aí no meio. Você está maluco? O rio está aí no meio. Como que vai ter união física? Tomara que nenhum gênio aí tenha proposto aterrar o rio para juntar. Não, graças a Deus não. Certo? Então, pô, claro que não vai. É uma cidade de um lado do rio, outra cidade do outro, pô. Que isso, tá maluco? Não vai ter. Ah, então isso aqui não é uma conurbação. Claro que é. Claro que é. Pessoal, por favor, eu sei que boa parte dos meus amigos não conhece, mas Cuiabá e Várzea Grande, uma não vive sem a outra. Não tem como, é até uma gozação aqui. Certo? Cuiabá está aqui, capital do estado, maior cidade. Pessoal, o aeroporto Marechal Rondon fica em Várzea Grande. Todo mundo aqui que chegar em Cuiabá ou quiser sair daqui de avião tem que vir para cá. Certo? Nossa, Marcelo, que vergonha! Pelo amor de Deus, tá, meu querido, então peraí, o aeroporto de Cumbica não é em Guarulhos? Quem quer fazer um voo internacional em São Paulo tem que pegar voo aonde? Em Congonhas? Não, pô, em outra cidade. É Guarulhos. Ué, qual é o problema? Você entendeu? É assim, ora. Não tem problema nenhum. Então, moçada, você vê. E aí a gente brinca aqui. A turma de Várzea Grande. Ah, Cuiabá não tem aeroporto. Eu falo, grande porcaria, rodoviária é aqui. Pede para a turma de Várzea Grande tentar pegar um ônibus, por exemplo, para São Paulo, Rio, Goiânia. Aqui, consegue? Não, porque a rodoviária é aqui. Por exemplo, quem mora aqui, quer estudar na Universidade Federal, a UFMT em Cuiabá. Em compensação, tem gente que mora em Cuiabá e estuda na Univag, que é em Várzea Grande. Certo? Então, você tem uma interação política, econômica, social, cultural absurda entre as duas cidades. Por isso que, apesar do rio e apesar de não haver a união física entre as duas, é claro que é uma conurbação. É claro que é. Certo? Isso aqui é uma conurbação. Tudo bem? Aí para onde que a conurbação nos levará? Vamos lá. Região metropolitana. Marcelo, o que é região metropolitana? Está aqui, está definido. É a metrópole e os municípios circunvizinhos, que são conurbados a ela e que usufruem da infraestrutura da metrópole. Ah, Marcelo, não estou entendendo. Meu querido, está aqui, ó, presta atenção. Está aqui, ó, aquele desenho que eu mostrei para você aquela hora. Está aqui o município de São Paulo. E aqui dentro está a cidade de São Paulo. Certo? Pessoal, cidade de São Paulo. São Paulo tem a USP, tem a Bolsa de Valores, certo? Tem o Morumbi, o Itaquerão, a Arena Corinthians, o Allianz Parque, que é a Arena do Palmeiras, tem o Canindé, tem o Interlagos, tem o Ibirapuera, tem o Anhembi, tem o MASP. Ou seja, pessoal, os principais eventos, certo? Os principais jogos de futebol, shows de rock, exposições, certo? Salão do automóvel, tudo acontece em São Paulo. Então, São Paulo é a grande metrópole, é quem tem a infraestrutura. E o que o pessoal que está aqui em volta quer fazer? Quer usar, quer aproveitar. Vai ficar todo mundo grudado aqui. Você está vendo aqui a região metropolitana de São Paulo, que é São Paulo e 38 municípios em volta. 38. Formando uma grande conurbação, que é a região metropolitana de São Paulo. É a metrópole e os municípios circunvizinhos que são conurbados a ela.
e que usufruem da infraestrutura que ela tem. Certo? Isso é conurbação. Beleza? Tudo bem? Moçada, só que aí você tem que entender uma coisa, que é o seguinte. Uma região metropolitana só pode ser criada por lei. Por lei. Para você ter uma ideia, a primeira lei que criou regiões metropolitanas do Brasil foi a Lei Complementar Federal número 14, de 8 de junho de 1973. Governo General Emílio Gastazzu Médici. Ali foram criadas as regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Ah, Marcelo, você pulou o Rio de Janeiro. Não! Não pulei porque na época o Rio era o estado da Guanabara. Então você não podia criar uma região metropolitana para um estado. Depois o Rio de Janeiro entrou. Mas tem que ser criada por lei. Certo? E outra, pode ser uma lei complementar federal ou pode ser uma lei complementar estadual. Mas tem que ser por lei. Certo? Então, presta bem atenção. Eu falei agora há pouco que o Brasil tem 12 metrópoles. Então, pegando palavra primitiva, palavra derivada, provavelmente se alguém perguntasse a você quantas regiões metropolitanas o Brasil tem? Bom, se o Brasil tem 12 metrópoles, o Brasil tem 12 regiões metropolitanas. É uma questão de raciocínio lógico, óbvio. 12 metrópoles, 12 regiões metropolitanas. Verdadeiro ou falso? Não! O Brasil tem 12 metrópoles e tem hoje 69 regiões metropolitanas. Mas isso está errado, como que é possível? Se tem 12 metrópoles, como que tem 69 regiões metropolitanas? Meu querido, é que significa que, pela lei, foram criadas regiões metropolitanas onde não existe uma metrópole. Por exemplo, pessoal, a Lei Complementar Estadual número 359, de maio de 2009, criou, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, que engloba Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger e Nossa Senhora do Livramento. Pronto. Foi criada por lei. Então eu criei uma região metropolitana onde não existe uma metrópole. Perceba que aqui está a região metropolitana de São Luís. E São Luís não é metrópole. A região metropolitana de Maceió. E Maceió não é metrópole. A região metropolitana de Santarém. E Santarém não é metrópole, mas foi criada por lei. Então a região metropolitana só pode ser criada por lei. Então, existem mais regiões metropolitanas do que metrópoles, porque leis criaram regiões metropolitanas onde não existem metrópoles. Simples assim. Certo? Ah, mas qual é o objetivo? Pessoal, o objetivo é o seguinte, presta bem atenção. Vamos pegar um caso mais do sul, Londrina. Londrina tem uma cidade vizinha chamada Cambé. É uma conurbação, certo? E tem a região metropolitana de Londrina e Cambé está dentro. O que significa isso? Significa que as duas cidades têm que ter uma política comum de saneamento básico, de transporte coletivo, de impostos, de meio ambiente. Você entendeu? Não dá para o prefeito de uma cidade fazer uma coisa e o prefeito da outra cidade ir na direção oposta. Então, a partir do momento que você tem um aglomerado urbano, que tem muitas cidades, mas não tem necessariamente uma metrópole, você precisa de uma política conjunta para determinados setores. E como fazer isso? Criando uma região metropolitana. Pronto. Pronto. Certo? Sistema de gestão de funções públicas de interesse comum dos municípios abrangidos.
é uma finalidade meramente estatística, é planejamento. Certo? Então, existem mais regiões metropolitanas do que metrópoles no Brasil. Porque as regiões metropolitanas são criadas por lei. Certo? E aqui você tem os aglomerados urbanos mais populosos do Brasil. Certo? Quais são? Tá aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife, Curitiba, Campinas, Manaus, Vale do Paraíba, que é a região de São José dos Campos, Goiânia, Belém do Pará, 14ª posição, Vitória, Sorocaba, Baixada Santista, São Luís do Maranhão, Natal e Piracicaba. Pronto. São os 20 aglomerados urbanos mais populosos do Brasil, 2015. Certo? Estimativa populacional. Tudo bem? Beleza? Marcelo, na boa, e todos eles são regiões metropolitanas? Talvez eu tenha uma dúvida na região de Piracicaba, mas acredito que sim. Todos são. Todos. Certo? Tudo bem? Agora é que vem uma coisa que você vai falar, esse Marcelo é cheio de história. Vamos lá. Ô Marcelo, o que é isso? Aí é que tá. Olha só. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. O que é isso? Pessoal, é o seguinte. Agora há pouco eu perguntei para vocês, né? Vocês se lembraram porque eu falei agora há pouco. Quantas metrópoles tem o Brasil? Já respondemos, Marcelo. 12. E você lembra as 12 de cabeça? Lembro, Marcelo. Você falou Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Goiânia, Brasília. Muito bem. Aí todas elas são regiões metropolitanas. Não. Como não? Uma delas não é. Uma delas não é. Não pode ser. Ah, Marcelo, por quê? Pessoal, Brasília não pode ser uma região metropolitana. Marcelo, e por que não pode? Deixa eu explicar para você. Moçada, aqui dentro, esse verde aqui mais escuro, é o Distrito Federal. Certo? É uma unidade da federação, é o Distrito Federal. Tá ok? E aqui dentro está Brasília. E estão as cidades satélites, Guará, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Núcleo Bandeirantes, Samambaia, sei lá, está todo mundo aqui dentro. Certo? Muito bem. Pessoal, por acaso, você já ouviu falar que existe o prefeito de Brasília? O prefeito de Taguatinga? Não, mas não existe. Brasília é o Distrito Federal. Brasília tem o governador do Distrito Federal, certo? E tem os deputados distritais. Muito bem lembrado. Bom, o que significa isso? Pessoal, significa o seguinte. Inegavelmente, Brasília é uma cidade. É uma cidade. E você tem as cidades satélites. Então é um aglomerado urbano. Mas o problema é que esse aglomerado também pega, presta atenção, só para citar alguns, Planaltina, Alexânia, Abadiânia, Águas Lindas, Padre Bernardo, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás. Marcelo, parou. Goiás? Exatamente. Como você está percebendo, este aglomerado urbano, esta conurbação, esse aglomerado urbano, ele pega o Distrito Federal e as cidades que estão aqui dentro, e cidades do estado de Goiás. E mais ainda, pega também Unai e Buritis, que é Minas Gerais. Então aqui eu tenho um aglomerado urbano que é formado por cidades de 3 unidades da federação. Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Então, eu não posso criar uma região metropolitana. Porque
Porque uma região metropolitana só pode ser criada quando você tem um aglomerado urbano com cidades, municípios que pertençam a um único estado da federação. E aqui nós temos um aglomerado urbano com cidades, municípios que pertencem gente, que horror. Há 3 unidades diferentes da federação. 3 unidades diferentes. Certo? Beleza? Então, moçada, a legislação para isso é essa. Marcelo, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico? RIDE? Exatamente. Uma região integrada de desenvolvimento econômico é criada quando você tem um aglomerado urbano formado por cidades e municípios que pertencem a mais de uma unidade da federação. Certo? E nesse caso aqui, deixa eu ver se eu botei outra. Não botei. Então eu botei a de Brasília ali. Tá? Presta bem atenção. Primeiro caso, o que eu mostrei para vocês. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e do entorno. Certo? Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento Econômico do Polo Petrolina Juazeiro. Todo mundo se lembra que Petrolina é Pernambuco, Juazeiro é Bahia. E tem mais municípios lá em volta. Então você tem um aglomerado urbano que envolve cidades, municípios de 2 unidades da federação. Então você não pode criar aqui uma região metropolitana. Tem que ser uma RIDE. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Terceiro caso. Piauí, Maranhão. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico da Grande Teresina. Por quê? Porque Teresina e as cidades em volta, Piauí. Porém, do outro lado do rio Parnaíba, você tem Timon, que é Maranhão. Então, ali você tem um aglomerado urbano que envolve cidades e municípios do Piauí e do Maranhão. Então, não pode ser região metropolitana. É uma região integrada de desenvolvimento econômico. Ah, Marcelo, são esses 3 casos no Brasil? Pessoal, aí sinceramente eu preciso pesquisar com vocês. Sabe por quê? Porque em tramitação no Congresso, eu acredito que ainda está em tramitação. RICA. Ô Marcelo, o que é o RICA? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Cariri Araripe, lá no Nordeste, que pegaria cidades e municípios do Piauí, do Ceará, Pernambuco e Paraíba. Certo? 4 unidades da federação. Tá? Mas essa aqui, eu acredito que ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Certo? Beleza? Pessoal, até para não passar raiva, então peraí. A turma me xinga de vez em quando, mas lá vou eu. Ah, por que não? Se eu tenho que atender o meu concursando, por que eu não vou fazer isso? Certo? Aqui, ó. 2012, Congresso analisa a criação da região Cariri-Araripe. Mas é em 2012. Certo? Criação, região integrada de desenvolvimento do Cariri-Araripe. Certo? Não está muito claro para mim se já foi criado. Beleza? Aqui, ó. Dispõe sobre a criação, mas eu não tenho ainda a lei. Se não tem o número da lei, então ainda não foi criado.
2013, Renan Calheiros, certo? Eu acredito então que ainda não tenha esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Mas não tem o número da lei aqui, ó. Certo? Então não sei te afirmar se isso aqui está valendo já ou não, moçada. Tá certo? Que está tramitando no Congresso, tá. Beleza? Mas eu não sei que instância. Então essa aqui seria a 4ª região de desenvolvimento econômico que nós teríamos no Brasil. Certo? Beleza? Seria essa do Cariri Araripe. Mas pelo que vocês viram, eu pesquisei aqui, eu não sei te dizer se ela já está criada ou não. Mas eu espero que eu tenha sido bem claro para explicar o que é uma região integrada de desenvolvimento econômico. Que é criada quando você não pode criar uma região metropolitana. Porque é um aglomerado urbano que pega cidades e municípios de mais de uma unidade da federação. Certo? Muito bem. Aí, eu dei o exemplo de Brasília, megalópole. Marcelo, o que é uma megalópole? Aí é que tá. Moçada, megalópole é um fenômeno originalmente estadunidense. Tá? Dentro dos Estados Unidos, 3 são mais conhecidas. Boston, Washington, Chicago, Pittsburgh, São Francisco, San Diego. No Japão, você tem a megalópole Tóquio, Osaka, que a turma chama de Tokaido. Certo? Beleza? Agora, o que é a megalópole? Moçada, a megalópole é a conurbação entre 2 ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Isso é uma megalópole. Certo? Beleza? Então, como você está falando da conurbação entre 2 ou mais metrópoles, regiões metropolitanas, no Brasil, historicamente, a gente sempre trabalhou uma megalópole que eu acredito já consolidada. Qual é? São Paulo, Rio de Janeiro. Tendo a Via Dutra, a BR-116, mais ou menos 430 quilômetros como eixo de ligação. Ou seja, se você sair de São Paulo, 430 quilômetros até o Rio de Janeiro, você praticamente não encontra espaço vazio. Não encontra. É uma atrás da outra. Entendeu? Então, essa aí é a nossa megalópole consolidada. São Paulo, Rio de Janeiro. É a conurbação entre 2 ou mais metrópoles, regiões metropolitanas. Mas as bibliografias mais recentes trazem uma nova abordagem, uma novidade. Qual é? Está aqui uma imagem de satélite dessa área. Está aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro. Certo? Onde corre a Via Dutra. Tá? Pelo Vale do Paraíba. Aqui é a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Muito bem. Quais são as novidades? Primeiro, a megalópole centro-atlântica, envolvendo Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Certo? Tem essa nova abordagem. Isso aqui está formando uma megalópole aqui. Inclusive o caso Recife e João Pessoa é batata, são 120 quilômetros, está praticamente tudo conurbado. Certo? Beleza? E a outra, a megalópole central, que seria Brasília, Goiânia. Certo? Então aí nós já passaríamos a ter 3 megalópoles. Certo? São Paulo, Rio de Janeiro. Certo? A Centro-Atlântica, no litoral. E a megalópole central. Certo? Essas últimas 2, Centro-Atlântica e Central, mais recentes. Tá ok? Mais uma coisa. Essa expressão também apareceu há pouco tempo. Certo? Relativamente recente. Que é a expressão macrometrópole paulista. O que é a macrometrópole paulista? Pessoal, a região metropolitana de São Paulo é isso aqui, ó. Isso aqui é a região metropolitana de São Paulo. Tá? É isso que está aqui em preto. Que eu fiz rachurado aqui. Só que o pessoal considera que essa região metropolitana já se expandiu para 4 eixos. Quais são? Vale do Paraíba, São José dos Campos. Baixada Santista, Santos.
Sorocaba, Campinas. Então, se nós considerarmos toda essa área de abrangência, isto é a macrometrópole paulista. É ela expandida, certo? Que é uma expressão também que surgiu há pouco tempo, relativamente recente, dentro dos estudos de urbanização do Brasil. Certo? Tudo bem? Aí, megacidade. Marcelo, o que é megacidade? Bom, pera lá. Perdão. Moçada, megacidade. Desculpa. Megacidade é um termo criado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Tá? E a megacidade é um critério puramente quantitativo. O que é uma megacidade? É toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Se tem mais de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. Pessoal, veja bem, eu não estou falando da região metropolitana. Eu estou falando de uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Se ela tem mais de 10 milhões de habitantes, ela é uma megacidade. Certo? Então, na nossa lista, está aqui. Xangai, Lagos, na Nigéria, Karachi, Paquistão, Istambul, Turquia, Mumbai, antiga Bombaim, Índia, Moscou, Rússia, São Paulo, certo? Pequim, Cantão, Nova Delhi, Shenzhen, China, Seul, Coreia do Sul. Talvez você estranhe não encontrar aqui Tóquio. Porque aquela coisa que a turma fala de Tóquio, pessoal, é da região metropolitana. Você está vendo que aqui também não está Paris, não está Londres, certo? Não está Nova York, beleza? Falando de uma cidade só, e não da região metropolitana. Então a lista das 10 maiores megacidades é essa aqui. Você percebe que a maior parte delas, vamos botar assim, eu vou considerar a China, tá? 1, 2, 3, 4, a Turquia. Tá, vai. 5, Moscou, vou dar um desconto. 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, de 12, praticamente 11 são em países subdesenvolvidos. Eu vou dar 10. Eu vou dar um desconto para Seul e Moscou. Tá? Beleza? Tudo bem? Então você percebe que é nos países, principalmente aqui, ó, você encontra Paquistão, Nigéria, certo? Índia, tudo bem? É porque você sabe que lá, quando uma cidade passa a ter uma infraestrutura melhor, todo mundo vai para lá, ela explode. Por isso que a maioria está em países subdesenvolvidos. Tudo bem? É diferente de metrópole ou cidade global, que também é chamada de cidade mundial, cidade alfa ou centro mundial. Aqui, o critério não é quantitativo. Aqui o critério é qualitativo. O que é uma cidade global? Pessoal, uma cidade global ou metrópole global, geralmente é a cidade que é a referência daquele país para o mundo. Geralmente é a cidade onde você tem os maiores aeroportos, você tem uma grande população, você cedia importantes organizações como a ONU, a União Europeia, certo? Ou então você tem um sistema avançado e eficiente de transportes, é a sede das bolsas de valores do mercado financeiro, das grandes multinacionais. Isso caracteriza uma cidade global, ou metrópole global. Às vezes, coincide com ser a capital. Às vezes, não. Por exemplo, Paris, certo? Capital da França. Metrópole global da França, Paris. Londres, capital do Reino Unido. Metrópole global do Reino Unido, Londres. Tóquio, capital do Japão. Metrópole global do Japão, Tóquio. Mas nem sempre é assim. Capital dos Estados Unidos da América, Washington. Metrópole global dos Estados Unidos, Nova York. Você poderia até citar também Los Angeles, Chicago.
Mas Washington aqui não é. Certo? Canadá, capital, Ottawa. Metrópole global, Toronto. Você pode até dizer Vancouver também, que é costa oeste, mas você entendeu? Austrália, capital, Canberra. Metrópole global, Sydney. Ou Melbourne, sabe? Sydney, certo? Brasil, capital, Brasília. Metrópole global, São Paulo. Talvez até o Rio de Janeiro também, mas São Paulo acima de tudo. Certo? Então aqui o critério é qualitativo e não quantitativo. Certo? Muito bem. Mas sério, o que é macrocefalia urbana? Macrocefalia? O que é isso? Pessoal, se você traduzir macrocefalia urbana ao pé da letra, o que é? Cabeção. Macrocéfalo. Você entendeu? Mas se ela é uma cabeção, como assim? Pessoal, nós chamamos de macrocefalia urbana o processo do crescimento acelerado dos centros urbanos. E esse crescimento acelerado acaba criando uma situação que é típica dos países subdesenvolvidos, que é uma situação na qual o poder público não consegue acompanhar o crescimento urbano. Então, como o poder público não consegue acompanhar o crescimento da área urbana, isso significa que você cria uma periferia totalmente desassistida quanto aos serviços públicos básicos essenciais. Você tem um inchaço urbano que acaba tornando precária a qualidade de vida das pessoas da periferia. Por quê? Porque, por incrível que pareça, a área central, mesmo sendo mais antiga, usada há mais tempo, é aquela que concentra a melhor infraestrutura. Só que para viver ali, o custo é mais alto. Então, para a população de baixa renda, sobra o deslocamento para a área periférica. Então, é uma situação típica de países subdesenvolvidos, certo? Caracteriza-se pelo crescimento acelerado dos centros urbanos, principalmente nas metrópoles, provocando o processo de marginalização das pessoas, que por falta de oportunidade e baixa renda, residem em bairros que não possuem os serviços públicos básicos. E com isso, enfatiza o desemprego, contribui para a formação de favelas, resultando na exclusão social de todas as formas. Certo? É isso. O resultado disso aqui, moçada, é que, aqui ó, eu botei isso aqui para fazer uma comparação para vocês. Quando garoto, e eu procurei ter uma noção do que eu estava fazendo, quando garoto, o perímetro urbano de Cuiabá era mais ou menos isso aqui. Certo? Os bairros mais afastados que eu conhecia. Certo? Hoje, é isso aqui. O cabeção. Você entendeu? Agora, como fazer para atender a essa população que se afasta cada vez mais da área central? Porque o poder público não consegue acompanhar. É aí que você vê situações como especulação imobiliária. Certo? Por quê? Porque você tem uma valorização das áreas centrais que concentram a melhor infraestrutura, então você começa uma especulação imobiliária absurda que valoriza essas áreas centrais. Certo? Beleza? E geralmente, como que o pessoal vai construir ali? Ora, pessoal, você não está pensando em fazer um condomínio horizontal, joga todo mundo para cima. É a tendência à verticalização das áreas centrais. E geralmente a população de baixa renda que eventualmente mora por ali e que muitas vezes vende seus terrenos, vende suas casas, com o dinheiro da venda, eles conseguem comprar à vista um apartamento no prédio que vai subir? Mas nunca! Então onde que ele vai conseguir comprar um imóvel à vista com o dinheiro que ele recebeu pelo terreno, pela casa? Na periferia.
Então você periferiza a população de baixa renda, sendo que a periferia é uma área de pior infraestrutura. Você cria uma segregação da população de acordo com a renda. Isso é visível. É a brincadeira que eu faço aqui em Cuiabá com o pessoal. Brincadeira não, é sério. Mas é assim, qual é a primeira coisa que o Alphaville vende? Obviamente, quem está pensando no loteamento vai falar, terreno, negativo. A primeira coisa que o Alphaville vende é segurança. É segurança. Se o condomínio não tiver aquele muro, não tiver aquela guarita, onde bate foto, pede identidade, pega digital, revista empregado que entra, que sai, se não tiver, sua mãe não muda para lá. Essa é uma tendência no Brasil inteiro. Você tem que separar a riqueza da pobreza. Eu duvido que você que está me assistindo na sua cidade, se você tem um shopping center, certo? Ou vários shoppings, eu duvido que você não sabe qual é o shopping da elite. Ele existe. E tem aquele outro que a turma fala que é mais o quê? Povão. Entendeu? É segregação, sim. Isso acontece. Por isso que hoje muita gente se sente incomodada quando vai para o aeroporto e encontra o porteiro do prédio viajando junto com ele. Porque antigamente aquele espaço era só dele. Agora que uma maioria, uma boa parte, melhorou de vida e também pode comer uma pizza, também pode ir no shopping, também pode viajar de avião, muita gente fala o quê? Que é tudo povão. Pessoal, todo mundo é povo. Todo mundo é povo. Mas a segregação é muito clara. Existem pessoas que não gostam de compartilhar o espaço. Acham que aquele espaço é deles. Certo? É só nosso, sempre foi. Agora você está sendo obrigado a dividir. Certo? Ou isso aqui não é uma sociedade, né? Que a gente quer que seja uma sociedade fraterna, harmônica. Então você tem que aprender a dividir. Mas ela existe. E com essa segregação, é aí que você tende o quê? A favelização, aos loteamentos clandestinos, as invasões, os grilos. E aí você cria basicamente duas cidades. Quais são? A cidade formal é a nossa. Com todo respeito, é que eu vivo, gente. Não vou ser hipócrita aqui. A cidade formal é a nossa. É aquela que tem a rua asfaltada, tem a iluminação pública, a linha de ônibus está na porta, tem a coleta de lixo, carteiro entrega a carta, certo? Você recebe carnê do IPTU, é a cidade. Tem coleta de esgoto, tem água tratada. É a cidade formal. Está dentro da forma planejada para um centro urbano. Agora, o que é a cidade informal? É aquela que poder público não existe. Certo? É uma invasão, as ruas de terra, não tem linha de ônibus, é tudo gambiarra na rede elétrica, é gato na água, certo? Puxando água clandestinamente, e aí? Então você cria esses dois espaços. Há essa segregação, essa separação, resultante dessa macrocefalia urbana, certo? E aí, você cria também uma situação, que eu coloquei aqui para vocês, pode estar pequenininho, que o pessoal avaliou no censo 2010, que é o total de população residente em moradias, aglomerados subnormais, certo? O que seria um aglomerado subnormal? Favela, certo? Bairro periférico, cortiço, sei lá. Em aglomerações principalmente periféricas e invasões que não têm infraestrutura. Pessoal, e aí em um caso é um dado assustador. Certo? Presta bem atenção. Bem aqui na minha seta, está a região metropolitana de Belém do Pará. Certo? A região metropolitana de Belém tem 2.087.000 habitantes. Tá? Muito bem. Pessoal, quantos deles vivem dessas pessoas em aglomerados subnormais? 1.131.000 pessoas. Qual é a proporção disso? 53% da população da região metropolitana de Belém vive em aglomerados subnormais. Certo? Em aglomerados subnormais. Tá? Da população residente. Certo? Beleza?
Então, moçada, poxa, isso é um percentual muito alto. Muito alto. 53% da população vive em aglomerados subnormais. Isso é muito elevado. É a região metropolitana brasileira que tem o maior percentual. Depois vem Belém, 53%, certo? Salvador, 26%. São Luís do Maranhão, 24%. E Recife, 23%. São as regiões metropolitanas brasileiras que têm o maior contingente populacional vivendo em aglomerados subnormais, em condições precárias. E isso é resultante dessa macrocefalia urbana. Certo? Por último, moçada, eu queria ter a nossa última parte. Hierarquia urbana, rede urbana. O que é isso? Pessoal, deixa eu explicar para vocês. É assim. Você está vendo que aqui está escrito esquema clássico, certo? Por quê? Às vezes que alguém fala assim para mim que isso aqui é música clássica, vamos ouvir um clássico da MPB. Para mim é música antiga. Exato, a gente tem essa ideia. É uma música antiga, tá? E o que é esse esquema clássico da hierarquia urbana? Deixa eu explicar para vocês. Pessoal, quando a gente tem que entender rede urbana, a comparação que eu faço para a turma, qual é? A comparação que eu faço é das redes sociais. Facebook, Twitter, etc. Eu vou pegar o Facebook, certo? Muito bem. Moçada, é assim. Uma coisa que o pessoal às vezes faz para mensurar a questão do Facebook, de repente é chegar e perguntar assim, escuta, quantos amigos você tem no Facebook? Aí um cara responde, eu tenho 400, aí eu tenho 800, aí eu tenho 1.500, aí eu tenho 3.000. Muito bem. Suponha essas respostas. Pessoal, por acaso, isso significa que a pessoa que tem 3.000 amigos é mais importante que a pessoa que tem 400? Não, na minha opinião não. Significa que o que ela escreve, posta, publica lá, tem maior relevância que a pessoa que tem 800? Eu também acho que não, isso depende de cada um. Agora, uma coisa é inegável. Uma coisa é, a pessoa que tem 3.000 amigos, o que ela publica tem uma probabilidade muito maior de ser visto, lido por um número maior de pessoas, única e exclusivamente pelo fato dela ter mais amigos que os outros. É uma questão matemática. É matemática pura. Como ela tem 3.000 amigos, a probabilidade do que ela publica ser visto, lido, é maior por um maior número de pessoas do que quem tem 400. Só isso. Não é que é mais importante, mais bonito, isso ou aquilo. É matemática pura. Certo? Redes sociais. Imagina então o alcance, por exemplo, eu vou chutar, gente, Justin Bieber, vamos supor, 30 milhões no Twitter, 30 milhões de seguidores no Twitter. Você já imaginou? E de repente ele compra um tênis novo e bota uma foto do Twitter. Meu tênis novo, modelo tal, tal. Imagine que 1% dos seguidores de Justin Bieber se sintam tentados a comprar aquele tênis. Moçada, são 300 mil pares de tênis. Se eu botar 300 mil pares de tênis a um preço legalzinho, $200, são 60 milhões de dólares a partir de uma foto no Twitter. Olha o alcance que esse cara tem. Vocês entenderam? Agora, como que eu transfiro isso para a rede urbana? Simples. Pessoal, as cidades, elas estabelecem relações entre si, conexões entre si. Claro que tem. Mas o problema é que as cidades não são homogêneas. Então, geralmente, uma cidade pode ser mais bem equipada que a outra. Pode ter uma infraestrutura melhor que a outra. Então, a outra se torna dependente dessa. Então, dentro de uma rede urbana, você tem conexões entre as cidades. E como elas são diferentes entre si, o que se cria entre elas? Uma hierarquia. Uma hierarquia. Então, a rede urbana é a interdependência das cidades com suas produções diferenciadas. É o conjunto de conexões que elas estabelecem entre si dentro de um determinado espaço, criando uma rede urbana. E você pode ter uma rede urbana local,
uma rede urbana estadual, uma rede urbana regional, uma rede urbana nacional e uma rede urbana global. Hoje você pode. Tanto é verdade que nós temos metrópoles globais, certo? São várias escalas, certo? Áreas de abrangência dessa rede urbana, beleza? E dentro dessa rede, cada município tem a sua importância. Por exemplo, se eu pegar aqui, meu caso, rede urbana local, qual é a cidade mais importante? Cuiabá. Rede urbana estadual, qual é a mais importante? Continua sendo Cuiabá. Rede urbana regional, aí já não é mais Cuiabá, é Brasília e Goiânia. Campo Grande e Cuiabá estão abaixo. Rede urbana nacional, aí não é Brasília e Goiânia, aí é São Paulo, Brasília vem e depois vem Goiânia, depois vem Cuiabá. E aí você estabelece a hierarquia entre elas, dentro da rede urbana, que é esse conjunto de relações que os centros urbanos estabelecem entre si. Agora, o que é esse esquema clássico? Moçada, esse esquema clássico é o esquema de antigamente. É o esquema de antigamente. Certo? Que a coisa era brutalmente engessada, verticalizada, certo? Era mais ou menos assim. Quebrou uma peça do trator na fazenda. O que nós vamos fazer? Quebrou a peça do trator na fazenda? Então sai da fazenda, vai até a vila, vem até a cidade. Da cidade, você pede a peça para São Paulo. Aí a peça vem lá de São Paulo para cá. Aí você tem que sair da fazenda, vir aqui, pegar a peça e voltar para a fazenda. Certo? Ah, Marcelo, mas até hoje é assim. Não é. Não é, eu provo para você. Tá? Presta bem atenção. Pessoal, hoje, perdão. Só deixa eu colocar lá para não ter chabu, né? Pronto. Tá aqui. Ah, tomara que não demora tanto. Vambora, me ajuda, vai. O pessoal vai me matar. Tá aqui. Moçada, tô no site da Massey Ferguson. Tá até barulho de coração aqui, beleza. Muito bem. Pessoal, será que entrando aqui no site da Massey Ferguson, certo? Será que está aqui Massey Concessionárias, eu quero produto por séries, cana-de-açúcar por cultura, pós-venda, imprensa, concessionárias, eu vou produto por séries. Pronto, está aqui, eu entrei nessa série aqui de trator. Pessoal, será que aqui tem galeria de fotos, agricultura de precisão e tal? Será que aqui eu consigo comprar nesse site peças para esse trator? Não, Marcelo, consegue, provavelmente você pode ter aí, que nem Netshoes, é que nem Amazon Books, de repente você consegue comprar uma peça. Beleza. E se eu tiver cartão de crédito, de repente eu já posso pagar a peça? Pode. Se eu não tiver, posso imprimir um boleto para pagar no banco aqui da minha cidade, perto da fazenda? Pode. Posso pedir para entregar por Sedex 10? Pode. Então ela chega na fazenda sem eu sair dela. Eu consigo fazer isso. Hoje. Consigo. E chega. Certo? E muitos de vocês já tiveram a oportunidade de comprar pela internet. Então eu pergunto, será que eu posso comparar com o que era antigamente? Não tem como. Não tem como. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é o esquema clássico. Clássico é de antigamente. Não é mais assim. É engessado, verticalizado. Não é. Como é o esquema atual da hierarquia urbana? É esse aqui, ó. Todo mundo conectado. Todo mundo conectado. Ninguém está isolado. Hoje, lá da vila, lá da cidade local, eu consigo falar com todo mundo. Está todo mundo conectado. Então é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais fluida, porque o enorme avanço nos meios de comunicação e transportes, que o atual estágio da globalização permitiu que alcançássemos, fez com que hoje você possa assistir essa aula eu estando aqui em Cuiabá, poxa! E você está me assistindo. Isso há 20 anos seria impensável. Impensável. Você entendeu?
Então, o esquema da hierarquia urbana dentro da rede urbana, ele continua com algumas denominações, quem é metrópole, quem polariza quem, certo? Agora, o fluxo mudou. Então, hoje, a hierarquia urbana, ela se baseia nesse modelo, certo? Beleza? Eu até botei um outro aqui, ó. Esquema clássico e o esquema atual. Todo mundo conectado, certo? Agora, aí, nós temos que entender a atual hierarquia urbana do Brasil, como é que funciona. Porque aí você tem que ter as denominações. Então, olha como é que é no Brasil. Primeiro, pessoal, inegavelmente, aqui em roxo, você tem a nossa metrópole global, que é São Paulo. Tranquilo, certo? Está lá no topo. Muito bem. E aqui, a rede urbana da metrópole de São Paulo. Você vê que meu estado está nela. Tanto é verdade que aqui em Cuiabá é a coisa mais comum do mundo. Você está com problema de saúde, aqui não resolve, para onde que você vai? Você vai para São Paulo. Certo? Muito bem. Abaixo de São Paulo, que é a metrópole global, quem que eu tenho? Rio de Janeiro e Brasília. As duas aqui que estão no verdinho. São duas metrópoles o quê? Nacionais. Duas metrópoles nacionais. Certo? O Rio de Janeiro, porque também tem uma influência internacional grande, tem vários eventos, é a segunda maior região metropolitana do país. E Brasília, porque é a questão da geopolítica, é o centro político-administrativo do país, certo? As principais decisões da máquina, certo? Administrativa do país na esfera federal ocorrem lá, acontecem lá. Na parte jurídica, política, administrativa, é Brasília. Então, duas metrópoles nacionais. Todas as outras, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Goiânia, Manaus, são metrópoles regionais. Cada uma com a sua área de influência. Onde que cada uma influencia. Certo? Muito bem. Bom, metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional. Quem que vem depois? Aí vem as capitais regionais, que podem ser de nível A, B e C. Marcelo, o que diferencia uma da outra? Obviamente, população, infraestrutura. Você vê, Campinas é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, mas é considerada uma capital regional de nível A, que nem Cuiabá. Cuiabá é capital regional de nível A, tem 600 mil habitantes. Campo Grande também é, certo? Maceió também é. São Luís, Natal, todas são capitais regionais de nível A, certo? Aí aqui no caso, nível B, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, em São Paulo. Nível C, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, etc. Então, abaixo de metrópole nacional, metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, capital regional, nível A, B e C. Depois, centros subregionais, de níveis A e B, certo? E depois, você tem os centros locais e os centros de zona. Centros de zona, perdão, e centros locais. Marcelo, mas eu só tenho uma pergunta, por gentileza. Por quê? Que tudo bem, você botou as metrópoles aqui, eu entendi, você falou global, nacional e regional. Por que você só botou São Paulo aqui? Bairrismo? Não. Porque o estado de São Paulo é o único estado da federação que possui cidades em todos os níveis da hierarquia. São Paulo tem metrópole, São Paulo tem capital regional de nível A, capital regional de nível B, capital regional de nível C. Tem centro subregional de nível A, centro subregional de nível B. E tem centro de zona e centro local. Nenhum outro estado, nenhuma outra unidade da federação tem essa hierarquia de maneira completa como São Paulo tem. Nenhum outro.
É a rede urbana mais completa do Brasil, em todos os níveis hierárquicos. Ah, Marcelo, quer dizer que Mato Grosso não tem metrópole. Mato Grosso, por exemplo, também não tem capital regional de nível B e nível C. Mato Grosso só tem centro subregional de nível A. Certo? Beleza? Então só São Paulo tem isso. E aí você tem que imaginar tudo isso. Metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, capital regional nível A, B, C, centro subregional de nível A e B, tudo isso organizado dessa maneira. A metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, capital regional A, B, C, centro subregional A e B. E todo mundo aqui conectado. É o modelo de hierarquia urbana que nós temos no Brasil, seguindo esse sistema de fluxos mais dinâmico, mais diluído, que é uma característica do atual estágio da globalização. Certo? Beleza, moçada? Gente, matei a pau. Eu falei com vocês tudo que eu tinha para falar de urbanização no Brasil, peguei, certo? Todos os dados, inclusive até coisas que envolvem conceitos de fora, como metrópole global, mega cidade, tá tudo aí. Tá joia? Eu acho que na parte humana vai ficar faltando eu falar de população economicamente ativa, vamos trabalhar isso, e aí vamos entrar no quadro natural, que é clima, relevo, hidrografia, vegetação, e também tem a parte de atualidades que o Manuel passou, o professor Luiz também, mas tem muita coisa ali que está dentro desses tópicos e que dá para a gente falar, como o caso de Belo Monte, Tucuruí, vai dar para a gente falar. Tá certo? Beleza? Gente, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.